Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, diário de quarentena. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, data de aniversário do Brasil, né? Quando Cabral e a sua esquadra chegam à região que hoje conhecemos como Porto Seguro, justamente por conta dessa chegada em 1500, e dá início aí à história que conhecemos até hoje. Tem gente que acha que o aniversário do Brasil é no 7 de setembro por conta da independência, tem gente que fala que é no 15 de novembro por causa da República, enfim, todos marcos completamente dúbios, completamente independência, república, descobrimento, né? Põe aspas aí. Sabemos que tem um monte de interesse envolvido aí em cada um desses momentos e a gente talvez ainda não tenha uma data de nascimento de fato, mas o fato é que essa história chamada Brasil começa oficialmente nesse dia, há 520 anos atrás, e há 50 anos atrás, né, vi hoje cedo no Twitter, nascia um dos principais nomes dessa história, o grande Mano Brown, que completa aí meio século de vida nessa mesma data que aniversaria o Brasil. Então fica um salve aí para os dois. Brasil, mal das pernas, uma de suas piores fases, todo mundo questionando, uma de suas piores fases não, talvez em sua pior fase, né? Principalmente por conta do esclarecimento das pessoas que teoricamente deveriam ser esclarecidas, né? Mas enfim, tem todo esse momento bizarro que a gente está vivendo. Mas é isso, não custa aqui um salve pro Brasil, que uma hora esse jogo vire e a gente consegue recuperar e talvez moldar para um jeito mais sóbrio e correto que são esses 520 anos de país. Deixar isso para lá, né? Só uma saudação inicial, que a dica de hoje tem a ver com gentileza, que é algo que está sendo posto em prática, né? É bem curioso perceber, acho que a maioria de vocês devem ter não só percebido, como replicado e dado continuidade a isso, que a saudação mudou, né? Depois que a gente entrou em quarentena, depois que a gente entrou nesse período estranho das nossas biografias, a gente não simplesmente... Primeiro tem o próprio cumprimento original, né? O bom e velho tudo bem, que já entra com mil ressalvas, né? Eu sempre brinco, tudo bem, apesar do Bolsonaro, da pandemia e da quarentena, né? Que eu acho que são as principais aflições do nosso dia a dia. Mas é isso, né? A gente acaba respondendo tudo bem dentro da atual conjuntura. Mas é importante perceber como a gente tem se despedido sempre falando fica bem, se cuida, sabe? Tem um olhar aí para o fim das conversas, sejam elas no aplicativo de conferência em vídeo, no WhatsApp, no telefone, por e-mail. Você sempre tem aquela saudação inicial que você já tem uma ressalva assim de falar espero que esteja tudo bem por aí, para também não sair e aí tudo bem, tá? Isso poder parecer ofensivo. Claro que isso falado, né, isso dito olhando no olho da outra pessoa, embora a pessoa não esteja na frente, soa bem mais brando do que por escrito, né, daí essa referência que eu fiz ao e-mail. Mas a gente tem praticado a gentileza com muito mais... Claro que tem gente gentil o tempo todo, né? Mas como sociedade, como coletivo, eu percebo cada vez mais o exercício da gentileza uns com os outros, né? E para pessoas que estão completamente no nosso dia a dia, mas que a gente esquece disso, né? E não estou falando só de amizades ou família, né? Estou falando de pessoas com quem a gente tem que conviver, os vizinhos, as pessoas do bairro, as pessoas do mercado perto de casa, enfim. É muito importante a gente saber quem são essas pessoas, não necessariamente ser amigo, frequentar a casa um do outro, mas pelo menos ter essa referência. E o primeiro passo é justamente a gentileza, que é uma coisa que um outro Brasil que ainda teima na separação esqueceu, né? Aboliu a gentileza e a gente está nesse buraco que a gente está hoje, basicamente por conta de uma geração inteira, algumas gerações, que entendeu que a grosseria era o melhor caminho para conseguir mobilizar corações e mentes. Mas isso efetivamente aconteceu, né, infelizmente.
mas aos poucos a gente está vendo a gentileza, a cooperação, sabe, desde aquela coisa, desse cumprimento, dessa saudação, dessas despedidas que eu estou comentando, até aquela coisa de ter alguém no prédio que se oferece para comprar coisa no mercado ou coisa na farmácia para as pessoas de idade que não podem sair porque estão no grupo de risco. E como a maioria das dicas que eu dou aqui no Climatias, isso é um exercício para que a gente continue assim, depois que isso tudo passar, né? A gente não sabe quando isso tudo vai passar, e quanto mais tempo demora, mais essas coisas vão entrando no nosso inconsciente, mais a gente fica mais noiado com alimentação, noiado com limpeza, preocupado com outras questões, enfim. E aí eu acho que vale abrir essa brecha para falar da gentileza. Eu vou pegar aqui um livro para dar de dica hoje, falar rapidinho, um livraço, Lost City of Z, do Dave Gran. Não sei se saiu no Brasil, se tiver saído, por favor, alguém me fale. É a história do coronel Perry Fawcett, numa época, no final do século XIX, né, na época que o mundo estava começando a ser entendido como uma coisa só. Uma série de pontos no mapa ainda não estavam delineados e descritos, né? Antártida, o interior da África, o interior do Brasil, o interior da Ásia, algumas costas e algumas regiões do país, ilhas no Pacífico, ilhas no Índico. E tinha um momento em que várias pessoas de vários países começaram a justamente explorar esses lugares, né? O papel do explorador, cartográfico, por assim dizer, mas também conquistador em outros casos, né? Foi muito importante para a gente entender esse começo do século XX, o planeta como uma coisa só. E tiveram várias excursões e expedições para vários lugares do mundo, e esse livro resgata a história justamente do inglês Perry Fawcett, que sumiu na Amazônia procurando um tal de Eldorado, ou como o livro coloca, a cidade perdida de Z, que ninguém sabe o que é, mas seria uma civilização sul-americana, indígena, nativa, que seria muito complexa, seria muito avançada para os padrões de avanço científico, cultural, enfim, vários avanços eurocêntricos da época, que a gente ainda carrega isso, mas a gente não tem essas referências, né? E o Perry Fawcett some na Amazônia. E aí o livro é justamente um mergulho na busca de o que aconteceu com Perry Fawcett e o filho dele, que eram os líderes dessa expedição, que, segundo o autor, que é um livro de não ficção, chegaram inclusive a encontrar essa civilização perdida de Z. O livro é um desbunde, assim, um arraso, uma descrição muito, um texto muito, fica muito preso à leitura, né, compulsivamente, muito detalhista, fala muito do Brasil, óbvio, né, e toca, acho que isso é importante para a gente, em vários pontos da violência da natureza brasileira, né, o quanto a história brasileira é molhada de sangue, sangue negro, sangue indígena, e isso aparece em vários momentos do livro. Mas também, né, tem um outro lado. Eu vi uma descrição que eu achei ótima do livro, que é como se os personagens do Conrad, né, o Joseph Conrad escreveu o livro O Coração das Trevas, que é sobre uma expedição que vai para o interior da África e que inspirou o Apocalipse Sinal do Coppola. Os personagens do Conrad se encontrassem num romance do Gabriel Garcia Marques. Então vai para esses lados aí. O livro gerou inclusive um filme de um cineasta que eu não conheço. Eu já gosto da história do cara, mas não cheguei a acompanhar, não vi nada dele, então não tenho referência se o filme é bom ou não. Já ouvi falar que o filme é bom, um dia eu encaro. É isso, essa é a dica de hoje de livro. E o meu convidado de hoje é o grande Pedro Antunes, de Unhas Vermelhas, vai falar aqui algumas dicas sobre a quarentena. Diga lá, seu Pedro. Quando o tempo existe, por falar em tempo... Peraí, agora sim. E bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô aqui a convite do Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, para falar um pouco de como eu tô sobrevivendo a esses tempos de quarentena e o que eu tenho feito para passar o tempo.
quando o tempo existe. Por falar em tempo, vocês tiveram tempo de ouvir o novo disco dos Strokes? Eu não perguntei pro Matias ainda se ele gostou, se ele não gostou, mas é interessante que uma banda que foi tão aclamada e depois tão criticada pela sua esquisitice lança o seu disco mais esquisito no tempo que vivemos, também mais esquisito, e ao mesmo tempo parece que essas duas coisas que estavam tão dissonantes, ou seja, o tempo que a gente vivia e o tempo da banda, de repente se encaixaram. Eu achei um disco com um discurso mais consistente, um trabalho com experimentações dentro da proposta deles, bem diferente. Se você ouvir disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 5 e esse acho que é o sexto, você vai perceber como é um disco que dá um salto grande. É a primeira vez que eles dão um salto grande desde o primeiro álbum, quando não existia, né? Então logo qualquer salto era salto. Eu tenho feito outras coisas, como por exemplo ficar assustado toda vez que eu vejo a minha mão com as unhas pintadas, porque a Cássia Miranda pintou as minhas unhas algum dia que eu tava trabalhando, e toda vez eu ainda assusto quando eu tô tipo fazendo vídeo e vejo isso. Eu tenho visto lives, o que é bem curioso, porque, primeiro, eu detestava lives, certo? Eu não gosto de ficar segurando o celular e assistindo alguém falando ou coisa do tipo. Mas eu tenho estudado a live como uma possível forma de comunicação, como as pessoas podem usá-la para o seu bem, para ficar mais próximos dos outros, e principalmente como os jornalistas, nós, no caso eu, no caso Alexandre Matias, que está aí segurando esse celular por horas, porque eu vou falar bastante aqui, como a gente pode usar disso como uma forma de se comunicar com as pessoas. Eu, há 3 anos, criei um programa nos Stories por causa do Alexandre Matias, entre outras causas, claro, mas ele me provocou a sair do modo que eu estava trabalhando como repórter de um jornal diário, Estadão, repórter de música, e comecei a fazer novas coisas e tenho caminhado para essa autoprovocação de o que eu posso fazer agora, o que fazer de diferente. Embora todo mundo esteja fazendo lives, e eu entendo que isso exista, daí cause uma saturação, todo mundo fazia story, daí todo mundo reclamava, ai que saco, agora tem story, agora todo mundo faz, enfim, é um processo. Nem vou entrar nessa discussão, espero que o Alexandre, depois que eu terminar o meu vídeo, não reclame do que eu estou falando aqui, mas é um processo, e talvez essa existência desses programas diários ao vivo acontecendo possa ser um passo sim adiante. Isso pensando no caso jornalístico, no caso de bandas, artistas, etc. Daí cada um tem o seu... Eu ia ficar mais 3 horas falando o que eu acho dos artistas fazendo lives com música, etc. Mas tenho estudado e daí tenho feito as minhas lives também. Então já que aqui em casa estão cozinhando também, então desculpe o barulho. Mas já que a gente já está falando disso, não tem problema não, Bruno. Tá. Já que a gente está falando disso, de lives, aproveito para falar que eu também tenho as minhas. Eu estou fazendo no meu Instagram, PO Antunes, feito lives ou um talk show, que na verdade nada mais é do que um bate-papo, com uma caneca com um conteúdo misterioso, algumas perguntas aleatórias e alguma música, e também uma versão de live que é uma espécie de podcast barra rádio, 1 hora de programação com uma conversinha, toca uma música, mais uma conversa, uma música, para as pessoas não precisarem ficar necessariamente olhando para minha cara, mas ouvindo um som enquanto estão fazendo alguma tarefa doméstica, porque esse é meu ponto com relação às lives, talvez ocupar a cabeça ou a fazer a companhia para quem talvez não tenha, principalmente nesse tempo de quarentena. A gente vai se distanciar cada vez mais, possivelmente, por conta da possibilidade de fazer tudo por vídeo, sabe? No trabalho, eu vejo, por exemplo, redações, etc., de jornalistas trabalhando de casa. E, eventualmente, as chefias vão perceber que é muito mais barato manter esses jornalistas em casa, não nos trabalhos. Então, vai existir... Claro, existem ainda os trabalhos que precisam, os ofícios que precisam estar em contato com gente, etc. Mas eu não sei, talvez a gente entre num movimento de um distanciamento aí, sei lá. Enfim, lives, é isso, eu também tenho consumido lives. E discos, bom, já falei de Strokes, vai dar 5 minutos, eu não quero atrapalhar mais o Alexandre Matias com isso. Então é isso, continuem com Climatias, esse diário de bordo, sem um bordo, mas com o grande Alexandre Matias, o dono das costeletas mais bonitas desse Brasil. É isso, beijo, tchau, tchau.
Obrigado pela parte que me toca, obrigado pela participação também, quase estourando o tempo. Não gostei dos Strokes, mas depois eu falo disso. Até.